Oi, boa noite. Hoje é quarta-feira, 27 de junho. Eu sou a Carolina Guaidas e peço licença para te fazer companhia nessa madrugada ao vivo com SBT Notícias. Veja as manchetes de hoje. Laudo do IML aponta que menina Vitória Gabriele tentou se defender antes de ser estrangulada até a morte. Câmara dos Vereadores do Rio aprova a taxação dos benefícios de aposentados e pensionistas, mesmo com protestos e confrontos entre manifestantes e policiais. Segunda turma do Supremo Tribunal Federal manda soltar ex-ministro José Dirceu. Presidente Michel Temer oferece avião da FAB para buscar crianças brasileiras separadas da família nos Estados Unidos. Suprema Corte Americana aprova veto imigratório de Donald Trump a cidadãos de países muçulmanos. Em jogo dramático, a Argentina vence a Nigéria e se classifica para as oitavas de final da Copa do Mundo. E sem mudanças na escalação, a seleção brasileira enfrenta hoje a Sérvia. Um homem foi baleado durante um sequestro relâmpago na Grande São Paulo. Nós vamos falar agora ao vivo com o repórter Marcelo Bittencourt, que tem mais informações sobre esse caso. Marcelo, boa noite. O que se sabe? Como é que aconteceu esse crime? Excelente noite para você também, Carol. Essa vítima estava voltando para sua residência. Mais um caso de sequestro relâmpago, né? É um crime cada vez mais comum aqui em São Paulo. Obrigada pelas informações, Marcelo. Bom trabalho para você. E a polícia do Ceará prendeu o homem acusado de matar um policial militar no mês passado em São Paulo. Hércules no Rio de Janeiro foi realizada nesta terça-feira uma operação para localizar assassinos de policiais. Um dos presos é suspeito de ter participado da morte do cabo Douglas Caulete no começo do mês. O caso ganhou repercussão porque a mãe do PM, ao reconhecer o corpo do filho, teve um infarte e também morreu. Manifestantes entraram em confronto com a polícia em frente à Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. Eles tentavam impedir a votação de um projeto que prevê a taxação dos benefícios dos servidores inativos. Um professor foi preso. A confusão. Hora de falar de Copa do Mundo. Quem aí já está nervoso para o jogo dessa quarta-feira, hein? O dia vai ser decisivo para a seleção brasileira, que encara a Sérvia em busca de uma vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo. Quem traz as últimas informações para a gente direto da Rússia é o repórter Bruno Vicari. Terça-feira, sim, foi muito agitada para os torcedores brasileiros aqui em Moscou. Podem acreditar, teve até trio elétrico. A marca dos meus comandado por Diogo Nogueira, sambista, em frente ao Teatro Bolshoi. Então, uma casa que está acostumada a receber grandes espetáculos de balé, viu nesta terça-feira a torcida brasileira fazer uma festa enorme. Será que vai ter festa da torcida brasileira na quarta-feira? Aí, claro, vai depender do que vai acontecer em campo, porque a seleção brasileira faz essa partida de vida ou morte, partida decisiva contra a seleção da Sérvia. O time já está pronto, está definido. É o mesmo time que venceu a Costa Rica. Existe uma preocupação com as jogadas aéreas. Em 23 jogos, com o Tite no comando da seleção brasileira, o time do Brasil sofreu 6 gols, 5 em jogadas aéreas. E a seleção da Sérvia tem nas bolas altas a sua principal arma. É inclusive a seleção mais alta, com a média de altura mais elevada nesta Copa do Mundo. O técnico da seleção brasileira falou sobre isso. Valeu, Bruno. E daqui a pouco você acompanha os gols das partidas dessa terça-feira e também as seleções que já se garantiram na próxima fase. Agora a gente volta para o noticiário policial porque o empresário foi executado a tiros dentro da própria torneadora em Uberlândia, em Minas Gerais. 3 ônibus foram incendiados por criminosos na capital mineira e no interior do estado. O ciclista foi arremessado depois de bater em um carro em João Pessoa. A imagem é impressionante. Para seguir, laudo do IML aponta que a adolescente Vitória Gabriele, de 12 anos, tentou se defender antes de ser assassinada. Em decisão provisória, o Supremo Tribunal Federal manda soltar José Dirceu. O acampamento pró-Lula em Curitiba é alvo de novo ataque a tiros. É já aqui no SBT Notícias, não saia daí. 2h34, madrugada de quarta-feira. Muito obrigada pela sua companhia aqui no SBT Notícias. E olha, o laudo do Instituto Médico Legal apontou que a adolescente Vitória Gabriele, de 12 anos, tentou se defender antes de ser assassinada. A menina foi encontrada morta depois de desaparecer em Araçariguama, no interior de São Paulo.
Segundo O acampamento pró-Lula em Curitiba sofreu um novo ataque a tiros. De acordo com a polícia, ninguém ficou ferido. O ex-ministro José Dirceu deixou agora de madrugada a penitenciária da Papuda, em Brasília. Condenado na Lava Jato, ele foi solto por determinação da segunda turma do Supremo Tribunal Federal. A decisão é provisória e permite que Dirceu aguarde em liberdade o julgamento de recursos. E na mesma sessão que decidiu pela libertação do ex-ministro José Dirceu, a segunda turma julgou outros recursos. Resultado, mais gente foi solta e outros obtiveram benefícios nos processos. E o ex-governador do Paraná, Beto Richa, virou réu por suspeita de mau uso de dinheiro público destinado à área da saúde. Você vai ver em instantes, preso no Rio, pastor evangélico acusado de tráfico internacional de armas. Polícia fecha a fábrica clandestina de balões e resgata 15 pássaros silvestres em São Paulo. Presos no Rio Grande do Sul, barões do crime, que movimentavam R$800 mil por mês. É já aqui no SBT Notícias. 32 pessoas foram presas acusadas de participar de uma organização criminosa que agia em 9 cidades do Rio Grande do Sul. Chefes do bando ostentavam imóveis e carros de luxo avaliados em 11. Foi preso nesta terça-feira no Rio de Janeiro um pastor evangélico que é traficante internacional de armas. Os policiais fecharam uma fábrica clandestina de balões em Mauá, que fica na Grande São Paulo. Também foram resgatados pássaros silvestres que estavam em cativeiro. O vice-presidente americano Mike Pence desembarca em Manaus hoje para visitar um abrigo de refugiados venezuelanos. Nessa terça-feira, ele se encontrou com o presidente Michel Temer em Brasília e prometeu buscar uma solução para as crianças brasileiras detidas na fronteira dos Estados Unidos. A Suprema Corte Americana aprovou o veto imigratório do presidente Donald Trump contra cidadãos de 5 países de maioria muçulmana. A votação judicial. E a Áustria realizou um exercício militar que simulava uma invasão de imigrantes. Você vai ver a seguir. A atriz acusa ex-namorado de agressão dentro de um bar no Rio de Janeiro. A Argentina se classifica no sufoco e vai para o mata-mata contra a França na próxima fase. E saiu o primeiro empate sem gols dessa edição do Mundial. Não saia daí, a gente volta rapidinho. 2h53, já estamos de volta ao vivo com a SBT Notícias. E a atriz Jennifer Oliveira, de 19 anos, postou nas redes sociais que foi agredida pelo ex-namorado, o também ator Douglas Sampaio. Ele negou as acusações. Rodou a vinheta, a gente fala de novo de Copa do Mundo, mas 2 confrontos das oitavas de final foram definidos nessa terça-feira. Direto da Rússia, a repórter Patrícia Vasconcelos. Olá, Carol! A nossa terça-feira foi aqui em São Petersburgo. 3 horas em ponto, é madrugada de quarta-feira. Seja muito bem-vindo ao SBT Notícias. Olha, a fabricante de motos Harley Davidson anunciou que vai transferir parte da produção para fora dos Estados Unidos. A decisão é um reflexo da guerra comercial entre o governo americano e a União Europeia. Do principal jornal da Holanda. Para a polícia, foi uma ação proposital. 3 horas e 1 minuto, eu vou ficando por aqui. Te agradeço muito pela companhia nessa madrugada. No próximo bloco, claro, você segue muito bem informado com a Analice Nicolau, que traz os seguintes assuntos. Laudo aponta que menina Vitória, de 12 anos, tentou se defender antes de ser assassinada. E hoje é dia. Todos os detalhes sobre a expectativa da partida entre a nossa seleção e a Sérvia. É já aqui no SBT Notícias.